julho de 1945. Os arredores de Berlim ainda fumegavam quando os três grandes se reuniram na Conferência de Potsdam para decidir o destino da Europa pós-guerra. Joseph Stalin chegou representando a União Soviética, ciente de que seu exército vermelho controlava metade do continente. O novo presidente americano Harry Truman estava ali para sua primeira grande cúpula internacional, carregando o peso impossível de substituir um gigante. E então Winston Churchill entrou na sala, lançou um olhar avaliador sobre Truman, e todos puderam ver em seu rosto a sentença já pronunciada: decepção, quase repulsa. Churchill havia trabalhado com Franklin Roosevelt por anos, forjando uma amizade genuína que se transformara na parceria que venceu a Segunda Guerra Mundial. Eles haviam se encontrado 9 vezes durante a guerra, passado semanas juntos debatendo estratégia, trocado quase 2.000 mensagens que moldaram o destino de nações. Roosevelt era o igual de Churchill em todos os sentidos que importavam para o primeiro-ministro britânico: rico, instruído, carismático, um estrategista mestre que entendia as complexidades da política global como poucos homens vivos. E agora Roosevelt estava morto, substituído por um comerciante fracassado do Missouri, que nunca havia frequentado a universidade, nunca viajara para fora da América do Norte, nunca ocupara um cargo executivo de qualquer tipo. Churchill olhou para Harry Truman e viu um pequeno político de cidade interiorana completamente fora de sua profundidade, jogado nas correntes turbulentas da história mundial, sem capacidade de nadar. E ele não foi nada sutil quanto a isso. Churchill mais tarde descreveu Truman como um homenzinho modesto com muito a ser modesto sobre. Essa era a versão educada, aquela que ele pronunciava publicamente. O que ele dizia em particular era consideravelmente pior, comparando Truman a um vendedor de porta em porta tentando negociar com reis. Truman sabia exatamente o que Churchill pensava dele. Aquele desprezo, aquela rejeição visceral, aquela certeza absoluta de que Truman fracassaria moldou tudo o que veio depois. Porque Harry Truman jamais se esquecia de uma ofensa. E ele passou os próximos 7 anos provando que Winston Churchill estava errado, mesmo que isso significasse desmantelar a aliança anglo-americana que havia vencido a guerra, redefinir o equilíbrio de poder global e provar que um homem comum do Missouri poderia superar o aristocrata mais célebre da Inglaterra. O primeiro encontro deles em Potsdam foi um desastre desde o início. Um choque de mundos e expectativas que nunca poderiam se reconciliar. Truman havia sido presidente por apenas 3 meses quando chegou à Alemanha derrotada. Ele ainda estava tentando descobrir como fazer o trabalho mais difícil do mundo, navegando pelos corredores da Casa Branca enquanto aprendia sobre decisões que Roosevelt havia tomado sem nunca informar seu vice-presidente. Roosevelt mantivera Truman deliberadamente desinformado sobre questões cruciais, incluindo o desenvolvimento da bomba atômica. Truman nunca havia encontrado Stalin ou Churchill pessoalmente. Ele mal fora informado sobre os complexos acordos que Roosevelt havia negociado com ambos os líderes em conferências anteriores. Estava entrando na mais importante conferência diplomática da história completamente despreparado. E todos na sala sabiam disso. A questão era se Churchill ajudaria Truman a se atualizar ou usaria a inexperiência de Truman para jogar a favor da Grã-Bretanha. Churchill escolheu a segunda opção sem hesitação. Antes da conferência começar, Churchill tentou manipular Truman com a sutileza de um jogador de xadrez, movendo peças contra um oponente que ele acreditava não entender o jogo. Ele enviou mensagens, sugerindo que se encontrassem em particular antes de ver Stalin, para que pudessem coordenar posições e apresentar uma frente unida. Isso parecia razoável na superfície, até nobre, mas era uma armadilha cuidadosamente construída. Churchill queria comprometer Truman com posições britânicas antes que Truman compreendesse completamente quais eram essas posições ou como elas serviam aos interesses imperiais britânicos. Truman percebeu a manobra imediatamente. Seus conselheiros o haviam avisado que Churchill tentaria aproveitar-se dele da mesma forma que havia manejado Roosevelt. Então Truman recusou a reunião privada com uma firmeza que surpreendeu Churchill. Ele insistiu que todas as discussões acontecessem com Stalin presente, onde tudo ficaria registrado e onde a pressão de um líder estrangeiro não poderia ser aplicada em particular. Churchill ficou furioso com a rejeição.
Ele estava acostumado a gerenciar Roosevelt através de seu relacionamento pessoal, aquelas longas conversas noturnas regadas a uísque, onde a eloquência de Churchill e seu charme pessoal convenciam Roosevelt a apoiar posições britânicas, mesmo quando conflitavam com interesses americanos. Truman não estava jogando aquele jogo. O primeiro encontro presencial foi gelado como um inverno em Moscou. Churchill tentou sua rotina habitual, aquela que havia funcionado tão bem com Roosevelt: a grande retórica, as referências históricas eruditas, o apelo a valores anglo-americanos supostamente compartilhados, a invocação de Shakespeare e da Magna Carta. Truman ouviu educadamente e então foi direto ao ponto com uma franqueza que deixou Churchill desconcertado. Qual era o objetivo? O que exatamente Churchill queria? E por que a América deveria apoiar isso? Churchill não estava acostumado com isso. Roosevelt adorava os discursos de Churchill, apreciava o espetáculo, a sagacidade, a educação clássica em exibição. Truman achava aquilo tedioso, um desperdício de tempo quando havia trabalho real a fazer. Ele era um habitante do meio-oeste de fala franca que valorizava a franqueza acima da eloquência, resultados acima de retórica. O estilo de Churchill, que havia encantado Roosevelt como uma performance de teatro, irritava Truman como uma tentativa transparente de manipulação. O desprezo era mútuo e imediato. Churchill pensava que Truman era um ignorante provinciano que não entendia as sutilezas da política europeia. Um homem pequeno em um cargo grande demais. Truman pensava que Churchill era um imperialista pomposo tentando manipular a América para proteger o decadente Império Britânico. E ambos estavam parcialmente certos, o que tornava a relação ainda mais impossível. O verdadeiro conflito emergiu sobre a Polônia, a questão crucial que expôs as fraturas na aliança vitoriosa. Stalin havia instalado um governo comunista na Polônia, apesar de ter prometido eleições livres na Conferência de Yalta meses antes. Churchill queria que Truman se juntasse a ele em uma posição firme, exigindo que Stalin honrasse seus compromissos. Isto deveria ter sido fácil. América e Grã-Bretanha unidas, confrontando a expansão soviética, defendendo a democracia contra a tirania. Mas Truman suspeitava dos motivos de Churchill, e com razão. A Grã-Bretanha não se preocupava apenas com a democracia polaca. A Grã-Bretanha desejava manter um equilíbrio de poder na Europa com a Polônia como Estado tampão protetor. Churchill estava pedindo à América que potencialmente iniciasse um conflito com a União Soviética para servir a interesses estratégicos britânicos disfarçados de princípios morais. Truman não estava disposto a arriscar vidas americanas movido pela geopolítica britânica. Ele confrontou Stalin sobre a Polônia, mas não com a mesma força que Churchill buscava. Churchill ficou horrorizado. Ele viu isso como fraqueza, como fracasso, como prova de que Truman não entendia o que estava em jogo. E então Churchill cometeu um erro fatal. Tentou contornar Truman. Ele se aproximou dos conselheiros de Truman em particular, tentando convencê-los a pressionar seu próprio presidente a adotar uma postura mais firme contra Stalin. Foi uma jogada incrivelmente ofensiva. Imagine um líder estrangeiro tentando manipular seus próprios funcionários contra você, minando sua autoridade em uma negociação internacional crucial. Truman descobriu rapidamente e ficou furioso de uma maneira que aqueles que o conheciam reconheciam como permanente. Qualquer chance que existisse para uma relação de trabalho genuína morreu naquele momento. E então Churchill piorou tudo ainda mais. Durante a conferência, Churchill fez um discurso sobre a importância da aliança anglo-americana, sobre como a Grã-Bretanha e os Estados Unidos compartilhavam valores e destino, sobre como deveriam se posicionar unidos contra a tirania. Foi um momento clássico de Churchill, retórica inspiradora, gravidade histórica, genuinamente comovente se você não percebesse a faca escondida nas palavras. Exceto que Churchill proferiu este discurso enquanto praticamente ignorava a existência de Truman como presidente. Ele falava constantemente sobre Roosevelt, mencionava a amizade deles, sua correspondência, sua visão compartilhada. Deixou absolutamente claro que Roosevelt havia sido um verdadeiro parceiro, enquanto Truman era apenas um espaço reservado temporário, um zelador mantendo a cadeira quente até que um verdadeiro líder americano surgisse.
Truman ficou sentado ali ouvindo Churchill essencialmente dar um elogio fúnebre ao presidente que Truman havia substituído, pintando Roosevelt como um gigante e insinuando que Truman não poderia preencher suas botas. Foi humilhante, foi deliberado, e foi o tipo de insulto público que um homem como Truman nunca perdoaria. Churchill queria que Truman entendesse seu lugar na hierarquia global, muito abaixo de homens como Churchill. Truman sorriu e aplaudiu educadamente durante o discurso. E decidiu naquele instante que Winston Churchill não era alguém em quem confiaria ou a quem acomodaria. Se Churchill queria uma guerra fria particular, Truman estava preparado para vencer. A Conferência de Potsdam foi interrompida pelas eleições britânicas. Churchill partiu para fazer campanha, confiante de que venceria facilmente baseado em sua liderança vitoriosa durante a guerra. Em vez disso, o povo britânico o rejeitou por uma grande maioria, elegendo Clement Attlee do Partido Trabalhista como primeiro-ministro. Era um veredicto brutal. Os britânicos admiravam Churchill como líder de guerra, mas não o queriam moldando a paz. Churchill retornou a Potsdam não como primeiro-ministro, mas como um político derrotado fazendo as malas, sua autoridade evaporada. A reação de Truman foi reveladora. Ele foi publicamente gentil com Churchill, expressando as condolências diplomáticas apropriadas, mas em particular, ele estava encantado. A arrogância de Churchill havia sido construída sobre poder, e agora Churchill não tinha poder algum. Ele não tinha mais o cargo de primeiro-ministro nem o relacionamento pessoal com Roosevelt que o tornara tão influente. Ele era apenas mais um político de oposição criticando das laterais. Attlee era infinitamente mais fácil de trabalhar. Ele era direto, prático, menos investido em grande estratégia imperial e muito mais focado nos problemas imediatos da Grã-Bretanha: reconstruir uma economia devastada, lidar com racionamento severo, gerenciar um império em colapso. Truman podia fazer negócios com Attlee porque Attlee tratava Truman como um igual, não como um subordinado. Mas os danos às relações anglo-americanas já haviam sido feitos. O desprezo de Churchill por Truman havia convencido Truman de que muitos na Grã-Bretanha viam os Estados Unidos como um parceiro júnior a ser manipulado, não um aliado em pé de igualdade. E Truman estava determinado a provar que os Estados Unidos traçariam seu próprio rumo, independentemente do que a Grã-Bretanha desejasse. Isso se desenrolou de forma mais dramática com as armas atômicas. Truman tomou a decisão de usar bombas atômicas no Japão sem consultar substancialmente a Grã-Bretanha, mesmo que a Grã-Bretanha tivesse sido parceira no projeto Manhattan que desenvolveu a bomba. Churchill, ainda primeiro-ministro quando Hiroshima foi bombardeada, ficou sabendo pelos anúncios públicos como todos os outros. Churchill ficou indignado. Havia acordos sobre tomada de decisão conjunta sobre armas atômicas, compromissos que Roosevelt havia feito. Truman os ignorou completamente. Não se tratava apenas do Japão. Era Truman enviando uma mensagem cristalina. A América tem a bomba. A América decidirá como usá-la. E a opinião da Grã-Bretanha é irrelevante. Foi uma declaração brutal de independência americana. Um anúncio de que a era da parceria anglo-americana em termos iguais havia acabado. Após perder a eleição e retornar à oposição, Churchill começou a se manifestar contra a expansão soviética com renovada urgência. Em março de 1946, Churchill proferiu seu famoso discurso da Cortina de Ferro no Westminster College, no Missouri, ironicamente no estado natal de Truman. Truman estava na plateia quando Churchill declarou que uma cortina de ferro havia descido por toda a Europa, dividindo o mundo livre dos territórios dominados pelos soviéticos. O discurso foi impactante, profético e historicamente significativo. Churchill estava absolutamente certo sobre as intenções soviéticas e a ameaça que representavam para a Europa Ocidental. Mas a reação de Truman foi complicada de maneiras que Churchill nunca compreendeu totalmente. Publicamente, Truman elogiou o discurso e sua visão. Em particular, ele estava irritado porque Churchill estava tentando fazer o que havia tentado em Potsdam: manipular a política externa americana a serviço de interesses britânicos. Churchill queria que os Estados Unidos se comprometessem a defender a Europa Ocidental da expansão soviética, o que permitiria que a Grã-Bretanha mantivesse seu status de grande potência sem se falir com gastos de defesa maciços.
Churchill estava essencialmente pedindo à América que garantisse a segurança europeia para que a Grã-Bretanha não precisasse. Truman entendeu o jogo perfeitamente. Ele acabaria por se comprometer a defender a Europa Ocidental através da OTAN e reconstruí-la através do Plano Marshall. Mas fez isso em termos americanos, por razões americanas, servindo a interesses americanos. Não porque Winston Churchill lhe disse, e certamente não para salvar o Império Britânico. E Truman garantiu que Churchill não recebesse crédito algum por influenciar a decisão. Quando Truman anunciou a doutrina Truman e o Plano Marshall, ele os apresentou como iniciativas americanas baseadas em valores americanos, não como respostas ao discurso de Churchill. Foi uma forma deliberada de vingança política. Churchill estava certo sobre a ameaça, mas Truman se certificaria de que Churchill não pudesse reivindicar ter moldado a resposta americana. Havia uma questão mais profunda envenenando a relação Truman-Churchill, algo mais visceral que política, classe e origem. Churchill nascera na aristocracia, filho de Lord Randolph Churchill, um político proeminente. Ele frequentara escolas de elite como Harrow e treinara em Sandhurst. Fora comissionado como oficial de cavalaria e passara sua juventude como correspondente de guerra e aventureiro imperial. Ele esperava deferência baseada em sua origem e realizações. Acreditava genuinamente que certos homens nasciam para liderar, enquanto outros nasciam para seguir. Truman nascera em uma fazenda no Missouri. Seu pai era um comerciante de gado que faliu. Truman não tinha dinheiro para frequentar a universidade e trabalhou como escriturário de banco e fazendeiro. Seu negócio de armarinho fracassou espetacularmente. Ele entrou para a política através da máquina Pendergast, notoriamente corrupta. Tudo o que Truman conquistou veio através de trabalho árduo, habilidade política e determinação férrea, não vantagem herdada. Churchill olhava para Truman e via alguém de uma classe inferior que não merecia estar à mesa com verdadeiros estadistas. Truman olhava para Churchill e via um aristocrata privilegiado que nunca precisara lutar por nada. Nenhum dos dois conseguia respeitar o caminho do outro para o poder. Esse ressentimento de classe moldou cada interação entre eles. Churchill fazia referências clássicas e citava figuras históricas obscuras, exibindo sua educação como uma arma. Truman respondia com senso comum direto do Missouri, implicitamente rejeitando a erudição de Churchill como exibicionismo inútil que não resolvia problemas reais. Eles falavam línguas diferentes, operavam com valores diferentes, e nenhum se importava em aprender com o outro. O ponto de ruptura final veio sobre a Índia e o colonialismo britânico. Truman acreditava que o colonialismo era moralmente errado e praticamente obsoleto em um mundo pós-guerra. Churchill era um imperialista convicto que certa vez dissera que não havia se tornado primeiro-ministro para supervisionar a liquidação do Império Britânico. Quando a Índia exigiu independência após a guerra, Truman apoiou a causa indiana. Churchill ficou horrorizado de maneiras que expunham suas visões mais profundas sobre raça, civilização e ordem imperial. Churchill tentou convencer Truman de que a independência indiana seria um desastre catastrófico. Ele argumentou que os indianos não estavam preparados para o autogoverno, que o subcontinente mergulharia no caos, que a Grã-Bretanha tinha o dever moral de manter a ordem. Era paternalismo colonial clássico, disfarçado como preocupação humanitária com povos colonizados. Truman não acreditou em uma palavra. Ele disse a Churchill diretamente que a era dos impérios havia acabado, que as pessoas tinham direito à autodeterminação e que os Estados Unidos apoiariam movimentos de independência ao redor do mundo. Churchill respondeu com raiva mal disfarçada. Como ousava este provinciano americano sem educação dar-lhe lições sobre império e civilização? Como ousava este comerciante fracassado questionar séculos de domínio britânico? A reação de Churchill revelava o quanto ele estava preso em um mundo que já não existia mais, incapaz de se adaptar às realidades do poder pós-guerra. Quando a Índia conquistou a independência em 1947, a partição levou à violência horrível entre hindus e muçulmanos. Milhões foram deslocados. Centenas de milhares morreram em massacres comunais que mancharam a subcontinente com sangue. Churchill apontou isso como prova de que ele estava certo, que o domínio britânico era necessário,
que a independência prematura causara desastre. Truman poderia ter respondido observando que séculos de domínio colonial britânico haviam criado precisamente as condições que tornaram a violência da partição possível. Mas ele não se importou em debater. Ele já havia descartado Churchill como irrelevante para o mundo moderno. Churchill passou seus últimos anos na política tentando restaurar sua influência com a América. Ele cortejou os sucessores de Truman, buscando com Eisenhower o tipo de relacionamento que teve com Roosevelt. Ele escreveu suas volumosas histórias da Segunda Guerra Mundial enfatizando sua parceria com Roosevelt, enquanto mal mencionava Truman, tentando moldar o registro histórico a seu favor. Ele fez discursos infindáveis sobre a relação especial entre Grã-Bretanha e América, aquela parceria única baseada em língua, valores e civilização compartilhadas. Mas seu relacionamento com Truman nunca se recuperou porque nenhum dos dois queria que se recuperasse. Quando Churchill retornou ao cargo de primeiro-ministro de 1951 a 1955, seu segundo mandato foi amplamente visto como um fracasso. Ele estava velho, frequentemente doente, cada vez mais incapaz de acompanhar as demandas do cargo. Ele realizou pouco de substância enquanto se apegava ao poder, incapaz de aceitar que sua era havia passado. Quando Churchill finalmente se aposentou em 1955, Truman enviou uma mensagem educada de congratulações. Nada afetuoso, nada pessoal. Apenas o mínimo exigido pela cortesia diplomática. Era uma última demonstração de desrespeito. Um lembrete de que Truman nunca havia perdoado o insulto original. Anos depois, quando ambos os homens já haviam saído do cargo e se tornado figuras históricas, alguém perguntou a Truman sobre Churchill. A resposta de Truman foi reveladora em sua franqueza brutal. Churchill foi um grande líder em tempos de guerra, mas ele nunca entendeu que a guerra mudou tudo. Ele queria voltar ao século XIX com a Grã-Bretanha administrando um quarto do mundo e os Estados Unidos apoiando o Império Britânico. Eu não ia deixar isso acontecer. Esse era realmente o conflito central. Churchill representava a velha ordem mundial. Impérios europeus, equilíbrio de política de poder, liderança aristocrática, Grã-Bretanha como hegemão global. Truman representava a nova ordem, domínio americano, anticolonialismo, liderança democrática, resolução prática de problemas em vez de grande estratégia imperial. Churchill sabia que seu mundo estava morrendo e via Truman como o símbolo dessa morte. E ele odiava Truman por isso com uma intensidade que nunca diminuiu. A ironia devastadora é que Churchill estava errado sobre Truman em quase todas as formas imagináveis. Ele pensou que Truman seria fraco. Truman tomou algumas das decisões mais difíceis da história americana, incluindo usar armas atômicas, enfrentar Stalin, desagregar os militares e reconhecer Israel contra a enorme oposição. Ele pensou que Truman não entendia a política externa. Truman reconstruiu a Europa através do Plano Marshall, conteve a expansão soviética através da doutrina Truman e da OTAN, e estabeleceu a estrutura de contenção que eventualmente venceria a Guerra Fria. Ele pensou que Truman fracassaria espetacularmente. Truman tornou-se um dos presidentes mais consequentes e influentes do século XX. Mas Churchill nunca pôde admitir que estava errado. Fazer isso exigiria reconhecer que nascimento e educação não produziam automaticamente liderança superior, que bom senso e capacidade de decisão podiam superar aprendizado clássico e discursos eloquentes, que um comerciante fracassado do Missouri podia ser um líder melhor que um graduado aristocrático de Harrow e Sandhurst. O desprezo de Churchill por Truman revelou suas próprias limitações profundas. Ele era brilhante, mas também cego para o quanto o mundo havia mudado. Ele vencera a guerra, mas não conseguia se adaptar à paz. Era um grande homem preso em uma visão de mundo obsoleta, incapaz de evoluir além dos valores imperiais que definiam sua geração. A resposta de Truman ao desprezo de Churchill revelou precisamente as qualidades que fizeram dele um grande presidente. Ele não precisava da aprovação de Churchill. Não se importava com o que aristocratas britânicos pensavam dele. Tinha um trabalho a fazer e o faria à sua maneira. Se isso significasse ignorar o conselho de Churchill e rejeitar as tentativas da Grã-Bretanha de manipular a política americana, que assim fosse. Truman confiava em seu próprio julgamento e não buscava validação externa de homens que o consideravam inferior.
A relação especial entre Grã-Bretanha e Estados Unidos sobreviveu apesar da antipatia mútua entre Truman e Churchill. Mas sobreviveu em termos americanos, com a Grã-Bretanha como parceiro júnior, exatamente o oposto do que Churchill desejava. A Grã-Bretanha nunca recuperou seu status de grande potência. O império se dissolveu mais rapidamente do que Churchill jamais imaginou possível. A América emergiu como a superpotência dominante do mundo ocidental. E tudo isso aconteceu sob a liderança do homem que Churchill tinha certeza que fracassaria. Há uma lição mais ampla sobre liderança e respeito que transcende a narrativa pessoal. Churchill assumiu que Truman fracassaria porque Truman não tinha as mesmas credenciais e origem que Churchill valorizava. Este é um erro que pessoas poderosas cometem constantemente: confundir credenciais com capacidade, origem com discernimento, eloquência com sabedoria. Truman provou que nenhuma dessas coisas importava tanto quanto caráter, decisão e disposição para fazer escolhas difíceis. Ele não tinha educação clássica, mas lia história vorazmente e aprendia com ela. Não tinha experiência diplomática, mas entendia poder e como usá-lo efetivamente. Não tinha refinamento aristocrático, mas tinha integridade e bom senso. E no final, essas qualidades provaram ser mais importantes que todas as vantagens que Churchill possuía por nascimento. Churchill nunca entendeu isso. Até o fim de sua vida, ele acreditava que Truman havia sido o homem errado para o cargo, que a morte de Roosevelt fora uma catástrofe para as relações anglo-americanas. Ele escreveu histórias que minimizavam o papel de Truman e enfatizavam sua própria parceria com Roosevelt, tentando controlar a narrativa histórica, mesmo depois de perder o controle dos eventos. Mas a história foi mais gentil com Truman do que com Churchill. Historiadores agora reconhecem que a presidência de Truman foi transformadora de maneiras que moldaram o mundo por gerações. A doutrina Truman definindo contenção soviética, o Plano Marshall reconstruindo a Europa, a OTAN criando segurança coletiva, a dessegregação dos militares avançando direitos civis, o reconhecimento de Israel apoiando a autodeterminação, o enfrentamento a Stalin preservando a democracia. Os anos do pós-guerra de Churchill, em contraste, foram marcados por fracasso e declínio. Ele não conseguiu impedir a independência indiana, não conseguiu manter o Império Britânico, não conseguiu restaurar o status de grande potência da Grã-Bretanha, não conseguiu influenciar a política externa americana da maneira como havia influenciado Roosevelt. Seu segundo mandato como primeiro-ministro de 1951 a 1955 realizou notavelmente pouco. Uma nota triste para encerrar uma carreira extraordinária. Afinal, quem estava certo? O aristocrata que tinha certeza de que o provinciano americano fracassaria, ou o provinciano americano que provou que o aristocrata estava errado em tudo? A resposta é óbvia no registro histórico. Mas o que é fascinante é porque Churchill estava tão profundamente errado. Não era apenas preconceito de classe, embora isso certamente desempenhasse um papel. Era algo mais fundamental. Churchill não conseguia imaginar que alguém tão diferente dele pudesse ter sucesso. Toda sua visão de mundo foi construída sobre a ideia de que certos antecedentes, certa educação, certas experiências preparavam pessoas para a liderança enquanto outros não. O sucesso de Truman destruiu essa visão de mundo completamente. Provou que liderança vem de caráter, não de credenciais. Que pessoas comuns podem fazer escolhas extraordinárias. Que a democracia realmente funciona mesmo quando eleva pessoas que os aristocratas consideram inferiores. O insulto de Churchill, sua certeza de que Truman fracassaria, tornou-se a motivação de Truman. Sempre que Truman enfrentava uma decisão difícil, sempre que confrontava críticas, sempre que alguém questionava se ele estava à altura da tarefa, ele se lembrava do desprezo de Churchill. E então ele tomava a decisão difícil de qualquer forma, provando Churchill errado repetidamente. Essa é a verdadeira história de por que Churchill sabia que Truman fracassaria. Não porque Churchill tivesse perspicácia especial, mas porque Churchill não conseguia imaginar um mundo onde pessoas como Truman tivessem sucesso. E quando Truman teve sucesso de qualquer forma, superando todas as expectativas, Churchill não podia admitir que estava errado. Então ele reescreveu a história para minimizar Truman e enfatizar sua própria importância.
criando uma narrativa alternativa onde suas previsões não haviam sido tão espetacularmente incorretas. Mas a história não se importa com o que Churchill pensava ou com como ele tentou moldar o registro. A verdade é clara e inegável. Truman teve sucesso. A previsão de Churchill falhou. E o insulto que Truman nunca esqueceu se tornou o combustível que impulsionou uma das presidências mais importantes da história americana. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente o sucesso absoluto. E Harry Truman passou 7 anos provando que um homenzinho modesto do Missouri não tinha absolutamente nada a ser modesto sobre.